estar respondendo, mas aí perde o sentido da reunião aqui, né, no Google Meet, né? A ideia é que o pessoal venha para cá, né? Isso, exatamente. Já está ao vivo já nas redes sociais, viu, professor? YouTube, Facebook. Ok, boa já. noite. Boa noite a todos e todas. Aqui quem fala é o professor Júnior Gonçalves. Mais uma reunião do nosso aquilombamento virtual socialista, né? Que significa esse conjunto de reuniões, né? Da nossa pré-campanha à vereança, aqui em Lauro de Freitas. Está aqui chegando o pessoal devagarzinho. Está aqui presente Bolívia, acabei de falar com ele. Está aqui presente minha esposa Roberta. Está aqui presente Alicia Chagas, da família Chagas, linda família, né, lá de Areia Branca. Eu estive presente e vou voltar lá com certeza, para poder a gente estar fazendo outras coisas lá. Está aqui também presente Conceição Souza. Um abraço aí a todas e todos que acabaram de entrar. O pessoal deve estar chegando, né, daqui a pouquinho. Com certeza vai ter mais gente. Mas, de qualquer forma, importante lembrar que esse bate-papo nosso, essa reunião de pré-campanha online, né, esse aquilombamento virtual, vai estar sendo também, ou melhor, já está sendo retransmitido pelas minhas redes sociais, né, pela minha conta no Facebook e também pelo meu canal do YouTube, né. Até mando um abraço aos internautas que estão nesse momento prestigiando, né, pelo Facebook, pelo YouTube, e já fazendo um convite aos internautas, né, do Facebook e do YouTube, para entrar aqui na nossa reunião pelo Google Meet, porque lá no Face e no YouTube as pessoas vão poder estar assistindo, né, a reunião, pode estar fazendo perguntas ou tecendo algum comentário, né, pelo chat, né, tanto pelo Face como no YouTube, mas o bate-papo online mesmo, né, o tete-a-tete, no momento que a pessoa entra realmente aqui no Google Meet, para que na hora eu possa estar lendo ou possa estar ouvindo, né, algum tipo de questionamento, e aí poder estar interagindo. A interação online se dá no momento que a pessoa passa a entrar aqui no Google Meet. Mas, de qualquer forma, logo após a reunião, né, eu vou estar acessando, né, o meu Face, o meu YouTube. Se tiver algum tipo de algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa lá, eu vou estar respondendo, mas vai ser depois. Mas para poder haver a interação online, é importante que as pessoas entrem aqui na reunião no Google Meet. Não é isso, Bolívia? Professor. Exatamente, professor. E lembrando que na descrição do vídeo no YouTube e no Facebook tem o link, né, para a pessoa quiser realmente interagir, participar, né? É só clicar no link aí que já vem direto para a reunião. Muito bem lembrado. Obrigado, Bolívia. Está aí no suporte aí na contenção. Bom, seguinte. Hoje a nossa conversa é sobre as propostas para a área de geração de emprego e renda. Esse conjunto de reuniões de pré-campanha para a nossa vereança, né, a pré-candidatura, né, a vereador, esse conjunto de reuniões que nós chamamos de aquilombamento virtual socialista, né? A palavra aquilombamento, né, que vem de quilombos, né, que são espaços erguidos no período do Brasil escravocrata, no sentido não apenas de abrigar negros fugidos, como também espaços onde se traçavam estratégias para o combate, né, ao mal da época, que era o sistema escravista, né? Então, se os quilombos de antes, né, representavam esses espaços importantes e estratégicos para combater o mal da época, que era a escravidão, os quilombos de hoje representam também espaços importantes e estratégicos para combater o mal de hoje, que é a desigualdade. Daí o nome aquilombamento virtual
pelo nosso compromisso, né? Pelo compromisso dessa pré-campanha, né? No combate necessário ao Covid-19, que é o inimigo invisível, né? Que vem ceifando milhões de vidas, né? No planeta, né? Milhares e talvez milhões de vidas no planeta. E socialista, né? Porque a gente acredita que, assim como a riqueza é produzida socialmente, ela também deve ser distribuída socialmente, né? Então, queremos uma Lauro de Freitas rica e próspera, mas uma Lauro de Freitas de todos e para todos. Então, daí o porquê do nome Aquilombamento Virtual Socialista, né? Então, esse conjunto de reuniões de pré-campanha, né, para vereador, né, no pleito desse ano, esse conjunto de reuniões é chamado de Aquilombamento Virtual Socialista. Então, tivemos uma primeira reunião onde tratamos das propostas de educação. Depois, a segunda reunião, tratamos das propostas de cultura, né? E na última terça-feira, tratamos exatamente das propostas de saúde, né? E aí, hoje, vamos estar tratando das propostas relacionadas à geração de emprego e renda, né? Que é um tema caro, né? Para qualquer cidade, especialmente levando em conta o contexto atual, que é o contexto da pandemia, e que afetou sobremaneira os empregos, né? Então, a gente precisa ter propostas, a gente precisa estar debruçado sobre essa questão, né, da, da geração de emprego e renda, né, aqui na cidade de Lauro de Freitas. Boa noite, Lucas, né, esposo de Janaína, né? Aliás, Janaína, que está aqui, que ela está usando aqui o celular do marido, né, de Lucas. Ela deu aqui um boa noite. Boa noite, Janaína. Tudo bom? Enfim. Bom, então era isso. São as considerações iniciais. A título de informe, né? A título de informe, eu quero falar para vocês que eu acabei de chegar de uma reunião que aconteceu no clube, ou no clube não, na escola, no Mendel de Vilas. Acabei de chegar de uma reunião que ocorreu no Colégio Mendel de Vilas, que foi exatamente o momento de tirar a foto oficial, né, dos pré-candidatos a vereador da base, né, da prefeita Moema Gramacho, né? Então, a convite do meu partido, que é o PSB, eu estive nessa reunião, onde nessa reunião a gente tirou foto lá com a chapa majoritária, que é a chapa que nós defendemos, que é a chapa encabeçada pela prefeita Moema, né, que está se colocando como postulante à reeleição, né, juntamente com o pré-candidato a vice-prefeito, escolhido recentemente, que é, no caso, né, o ex-secretário Vidigal Cafezeiro, né? Então, a chapa Moema e Vidigal. Eu estava agora, nesse momento, no Colégio Mendel, justamente fazendo parte daquele encontro para tirada de foto, da foto oficial, né, da chapa majoritária, e aí eu estava lá presente, juntamente com os outros pré-candidatos do meu partido, que é o PSB. Então, a título de informe, acho importante aqui deixar esse registro. Boa noite, Rodrigo Jambeiro. Grande honra para a gente ter você aqui conosco. Acabou de entrar aqui Rodrigo Jambeiro, o biólogo Rodrigo Jambeiro, esposo da minha colega, da minha querida colega e amiga, professora Karine, lá do Colégio Estadual Hermano Gouveia Neto, né? E ele esteve conosco aí na live do último sábado, onde nós tratamos exatamente da questão do desenvolvimento sustentável como política pública municipal. Jambeiro e Rodrigo Jambeiro acabou de entrar nesse momento, né? Então, uma grande honra para a gente tê-lo aqui, né? Boa noite, Valmira, que acabou de entrar, né? Boa noite, Paulo Rodrigues, que trabalha lá no Hermano. Boa noite, Ana. Enfim, a galera está aqui entrando aqui devagarzinho. Bom, então, antes de começar, acabou de entrar também aqui a nossa querida amiga Rita.
Rita Kelly, né, que é a esposa de Paulo. Antes de começar, queria abrir aqui a palavra para vocês aqui, quem queira fazer uso da palavra para poder dar uma boa noite, dar um salve, né? Rodrigo, deu boa noite ao pessoal, aí, Rodrigo? Cadê? Rodrigo ou Bolívia, ou qualquer pessoa aqui possa dar uma boa noite, dar um salve aqui a galera. Alguém podia fazer aí, só para poder... Boa noite, professor. E aí, como é Boa que tá as noite, coisas Paulo aí? Rodrigues. Bora, cheguei na área, viu? Tamo junto, viu? Galera, Sempre, vamos acompanhar direitinho aí, dar essa força aí, que o assunto aí interessa a todos nós, sociedade. claro, Tamo junto claro. mais uma vez aí, professor. Viu? Valeu, valeu, Abraço. valeu. Acabou de chegar também Cris, nossa querida amiga Cris, que é secretária do Conselho Municipal de Educação, que está também conosco. Tá também, temos a honra de tê-la, né, também no nosso time aqui, né? Boa noite, Cris. Bom, alguém quer dar um salve antes de começar? Por favor, a palavra está aberta aí. Cris, se você quiser dar uma boa noite também ao pessoal, só para poder a gente não começar de cara assim, sem abrir o espaço para o pessoal falar. Eu acho interessante o pessoal poder estar se manifestando, dando boa noite, enfim. Mas qualquer coisa, tá bom. Vamos iniciar, né, a conversa aqui. Bom, é o seguinte, conforme foi falado, hoje o tema é exatamente a geração de emprego e renda, né? E aí a gente não pode deixar de falar sobre esse tema numa pré-campanha política, né? Num período como esse, que é o período de pandemia, e a gente sabe que uma das mais importantes coisas que foram afetadas é exatamente o emprego. Então, é importante que numa campanha, numa pré-campanha para vereador e, sobretudo, numa pré-campanha para prefeito ou prefeita, esse tema do emprego precisa estar na pauta, não tem como, né? E aí a ideia é que a gente possa estar trocando aqui uma palavra sobre esse tema, que é muito importante e que a gente precisa estar sempre atento. Então, vamos começar, então. Bom, geração de emprego e renda, as propostas. Vamos começar aqui a falar sobre isso. Vamos abrir aqui. Começando aqui no PowerPoint, né? Bom, a primeira proposta para a geração de emprego e renda. A primeira proposta é a seguinte: articular politicamente, dentro dos limites da ação parlamentar, a desburocratização da concessão de alvarás de funcionamento para as micro e pequenas empresas responsáveis pela geração de mais de 60% do emprego local, né? Eu acho que essa proposta ela está clara, né? O objetivo aqui é exatamente se a ideia é gerar emprego, né? É facilitar a geração do emprego, não tem como eu querer fazer isso e dificultando a vida do setor que é o setor exatamente que mais gera emprego, que são os micro e pequenos empresários, né? Então, quem gera emprego mesmo na cidade não são os grandes empresários, os grandes empreendimentos. Quem gera emprego de fato na cidade são é o comércio local, é o comércio que está, a padaria do bairro, né? É o mercadinho lá do bairro, né? É o salão do bairro, né? Que faz com que
a mão de obra local possa estar sendo ocupada, né? Então, esses pequenos, né, e micro precisam de uma atenção especial por parte do poder público, né? E especialmente nesse quesito, né? Que é exatamente desburocratizar a concessão, porque para você abrir um negócio e se estabelecer, você tem que ter um alvará de funcionamento, né? Que é como se fosse uma licença para você ter a sua empresa funcionando. E esse alvará, muitas vezes, ele é dificultoso, né? Você ter isso, né? E também, muitas vezes, acaba sendo caro, né? Então, o município ele tem um papel importante no sentido de estar facilitando um pouco mais a vida do micro e pequeno empresário, porque esse setor é o setor que gera emprego, e sem esse setor, a cidade perde muito, né? Então, a primeira proposta é nesse sentido. Eu acho que está claro, não é isso, gente? Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, a segunda proposta, Rodrigo Jambeiro aqui falou ótimo, né? A segunda proposta é o seguinte: articular no caso, articular politicamente, né? Para instituir, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores, o selo Empresa Amiga de Lauro de Freitas, né? Isso vai valer para aqueles casos, né, de empresas que contratam 100% de sua mão de obra, né? No caso, funcionários que são moradores da cidade. Então, 100% dos empregados, ou dos funcionários, ou dos colaboradores, 100% deles residentes em Lauro de Freitas. Então, a empresa que estiver nessa condição, ela teria, na verdade, um selo concedido pela Câmara Municipal, que é o selo Empresa Amiga de Lauro de Freitas, certo? Então, a ideia é poder conceder esse selo para essa empresa que venha se instalar na cidade, no caso, empresa de fora, que venha se instalar na cidade, que se dispõe a fazer isso, a contratar 100% da mão de obra local, né? Então, a ideia é conceder esse selo, né? No caso, esse reconhecimento, bem como buscar, junto ao Poder Executivo, no caso, a Prefeitura, formas legais de incentivar a empresa a manter essa política, né? Então, essa ação visa beneficiar empresas de fora que resolverem se instalar em nossa cidade. Então, seria a empresa amiga de Lauro de Freitas, né? São as empresas que se disponham a contratar no seu quadro funcional 100% de pessoas que moram na cidade, né? Então, essa empresa teria esse selo, né? E enquanto vereador, né, a ideia é que eu possa estar articulando, né, e fazendo com que a Câmara possa também articular para que a Prefeitura possa estar incentivando, né, essa empresa a manter essa política, né? Eu acho que ficou claro, né, gente? Cris falou aqui que deu um probleminha. Cris falou que deu um probleminha no microfone dela. Mas ela aqui escreveu, legal, né? Ela se referiu a essa segunda proposta, provavelmente. Bom, levando adiante aqui, temos aqui a terceira proposta que a gente quer estar implementando. Apresentar projetos de lei, indicações e requerimentos visando melhorar, modernizar e ampliar os serviços de intermediação da mão de obra local por meio de órgãos públicos, como a Casa do Trabalhador, né, com capacitação e cursos profissionalizantes. Nós temos em Lauro de Freitas um órgão chamado Casa do Trabalhador, que é vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, Trabalho e Lazer, né? E a Casa do Trabalhador, ela teria, né, na verdade, essa finalidade, né? Daí o nome Casa do Trabalhador, que é exatamente facilitar
a vida do trabalhador local e, sobretudo, impulsionar, né, a geração de emprego e renda. E uma das formas de impulsionar a geração de emprego e renda é exatamente fazendo essa intermediação entre o trabalhador e a empresa, né, e também capacitando esse trabalhador, né, e oferecendo a ele cursos profissionalizantes, né? Então, a ideia é que a gente possa estar apresentando projetos de lei, indicação e requerimentos visando melhorar esse serviço da Casa do Trabalhador, que precisa ser melhorado, melhorar, modernizar, né, e ampliar os serviços. Então, a ideia é essa, dessa proposta. Ok? É um espaço que nós já temos e precisamos otimizar esse espaço, que é exatamente a Casa do Trabalhador. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir adiante. Pessoal, é o seguinte, quem quiser também me interromper, fazer uso da fala, por favor, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Claro, as pessoas que não queiram, né, ou que não se sentem, né, familiarizados, né, com essa questão de falar e tal, pode usar aqui o chat, né, para poder se manifestar, entendeu? Ou falando ou através do chat, a ideia é que as pessoas possam estar interagindo. Mas quem quiser fazer uso da fala, é só abrir o microfone e falar, entendeu? E pode me interromper a qualquer momento para poder estar discutindo aqui cada proposta. Ok? Então, continuando aqui. A quarta proposta. Articular politicamente, dentro das limitações da Casa Legislativa. Repare, eu estou falando sempre dentro das limitações da Casa Legislativa. Por quê? Porque... Alô, quem está falando? Quem está falando? Ah, tá bom. Então, assim, eu falo sempre dentro das limitações da Casa Legislativa, porque o vereador, ele não faz tudo. Ele tem um poder limitado. Rodrigo falou alguma coisa, Rodrigo? Você falou alguma coisa? Não, Júnior, ainda não. Vou deixar para você ir falando aí no final, que eu gostei, eu estou gostando das propostas. A 2 mesmo, Pronto. achei muito boa. Depois eu falo aí. Não, tranquilo. De boa, de boa. Vamos lá. Então, assim, quando eu falo dentro das limitações da Casa Legislativa, é porque o vereador ele não pode tudo, ele tem limitações. Por exemplo, o vereador não pode apresentar um projeto de lei que gere despesa. Só quem pode apresentar projeto de lei que gera despesa é o Poder Executivo, no caso, a prefeita ou o prefeito, que a gente espera que seja a prefeita. Entendeu? Então, o vereador tem limitações, né? O papel dele é apresentar projetos de lei que não gere despesa, mas que possa estar facilitando, né, a vida da cidade, né, dos moradores da cidade. Então, articular politicamente dentro das limitações da Casa Legislativa para que a escola de cadetes mirins, nós temos aqui na UFIT a escola de cadetes mirins, para que a escola se transforme num centro de formação de jovens para o primeiro emprego. Um grande drama, né, da juventude é exatamente o primeiro emprego, porque as empresas não contratam se a pessoa não tiver experiência. Mas a pessoa não vai ter experiência se ela não tiver o seu primeiro emprego. Cabe ao poder público facilitar, incentivar, organizar as condições para que haja o primeiro emprego, né? Então, essa proposta visa exatamente isso. Transformar o Cadete Mirins num centro de formação de jovens para o primeiro emprego, buscando a parceria com o Senai, que existe em Lauro de Freitas, né? Bem como outras instituições públicas e privadas, né? Tá bem claro isso aí, né? Então, podemos seguir adiante. Júnior. Oi, quem tá falando? Sou eu, Roberta. Oi. Acrescentando aí na questão do primeiro emprego, uma coisa interessante também seria fazer valer, tanto na prefeitura quanto nas empresas daqui de Lauro, os projetos Menor Aprendiz e Jovem Aprendiz. Menor aprendiz, jovem aprendiz. Certo, entendi. Porque esses projetos seriam para poder também ser o primeiro emprego.
E muitos não estão sendo. Entendeu? Entendi. Pronto, aí, nesse caso aí, teria só fazer remodelar a redação, né? Ou acrescentar, não sei, aí como é que Não, seria? além dessa proposta que você colocou, do... Seria uma proposta a mais. Isso, Tá em falando isso, né? relação ao primeiro emprego. Em relação ao primeiro emprego. Entendi, Isso. entendi. Tá bem claro aí o que a Roberta falou, gente? Só para ter o feedback. Pronto. Então, Roberta, você, por favor, faça uma redação. Aí você me ajuda na redação, né? Dessa proposta, desse acréscimo aí, né? Aí você faz esse acréscimo aí. Ok? Posso continuar? Roberta? Pronto. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, quem quiser fazer a mesma coisa que a Roberta fez, que é acrescentar uma proposta, né, dentro daquela linha de raciocínio, entendeu? Pode também se colocar, porque a Roberta vai estar aqui fazendo esse auxílio aqui na questão do formatando, né, redigindo aqui, né, a proposta que vier, caso alguém entenda que é importante ser colocado, tá bom? No caso, a Roberta vai fazer a inclusão dessa proposta aí que ela acabou de falar. Bom, seguindo adiante, a quinta proposta: apresentar projetos de lei, indicações e requerimentos visando estimular o empreendedorismo negro, né, e a economia do sagrado, né? São mais de 300 terreiros de candomblé na cidade e é importante fortalecer a cadeia produtiva que sustenta a manifestação cultural das religiões de matriz africana, né? Então, quando se fala em empreendedorismo negro, a grande maioria da população de Salvador e região metropolitana é composta exatamente pela população negra, né? E existe uma necessidade de fortalecer esse empreendedorismo, né? Por exemplo, pessoas que têm a habilidade, né, no preparo, por exemplo, do acarajé, né, que queira montar, né, ou abrir uma banca, né, para poder comercializar o acarajé. Essa pessoa muitas vezes não sabe como começar, não sabe como acessar linhas de crédito, né? Então então essa ideia aqui é justamente no sentido de estar capacitando essa pessoa para que ela possa estar empreendendo o seu pequeno negócio, né? E estar fortalecendo isso, né? Bem como também a chamada economia do sagrado, né? E aí, conforme foi colocado, nesse caso específico, são mais de 300 terreiros de candomblé na cidade, e é importante estar fortalecendo, né, a cadeia produtiva em torno disso, porque isso é uma forma de gerar emprego e renda, né? E quanto mais você gera emprego e renda, quanto mais você dá ocupação às pessoas, né, é melhor para a cidade, né? Você diminui o problema da violência, você diminui o problema, enfim, os problemas sociais em geral são diminuídos quando você não esquece de ninguém e quando você oferece às pessoas as condições de se manter, de se bancar, né? Então é nesse sentido aí, ok? E aí a questão do empreendedorismo, a palavra de empreendedorismo acaba sendo uma palavra de ordem no contexto atual da pandemia, porque com a pandemia você tem a queda do emprego e as pessoas têm muita dificuldade de conseguir outro emprego. Então, muitas vezes, a pessoa tendo condições de vender, né, de comercializar ou de, enfim, promover atividades, né, que possa estar gerando uma renda e tal. Então, se o poder público pode incentivar isso, né, isso vai acabar, digamos assim, sendo benéfico para a cidade, ok? Bom, vamos continuar? Sexta proposta: apresentar projetos de lei, indicação, requerimento, visando... Viu, gente? Projeto de lei são
São projetos que visam atender ao interesse de todos os cidadãos da cidade. Quando se fala indicações e requerimentos, aí já são propostas que o vereador apresenta para atender um público, né, ligado àquele bairro específico, né, ou ligado àquela área, né, de atividade econômica específica, né? Então, quando se fala projeto de lei, são políticas gerais, né? Quando se fala indicação e requerimento, são políticas mais restritas, né? Ou ao bairro ou àquela categoria específica, entendeu? Então, apresentar projeto de lei, indicações e requerimentos visando estimular a economia oriunda da cadeia produtiva relacionada à cultura indígena da reserva Tafner, no Quingoma. Para quem não sabe, dentro da região do Quingoma, você tem, além da comunidade remanescente dos quilombos, né, você tem também uma comunidade ali que é exatamente a reserva indígena Tafner, né, que é um agrupamento oriundo de duas etnias, né, que é a etnia Cariri-Chocó e Funiô, né? Então, na parte do litoral norte da Bahia, o que tem de presença indígena, né, é muito pouco, né? E o que tem desse pouco de presença indígena nessa parte norte da Bahia é exatamente a reserva Tafner, né, que está localizada em Lauro de Freitas. E essas pessoas vivem exatamente de quê? Elas confeccionam, né, artesanato, né, e vendem isso, né, quando você tem visitas lá na aldeia, né, lá na reserva, né, ou quando não consegue comercializar o seu artesanato, essas pessoas vivem de doações, né, cesta básica, essa coisa toda. Então é importante que o município crie condições para que essa população possa se manter, né? Então essa proposta é nesse sentido, né, de atender aquela comunidade indígena que é o que tem de índio, não só em Lauro, mas na parte do litoral norte da Bahia, né? Então, porque é muito comum ver a população indígena na parte do litoral sul da Bahia, né? Porto Seguro, Ilhéus, Itabuna, mas na parte do litoral norte você tem uma presença muito pouca. Então, o que nós temos de presença indígena está exatamente no solo de Lauro de Freitas. E é importante que a gente possa estar fazendo essa política para poder ter essa preservação desses povos, que são povos originários. Ok? Bom, continuando aí. A sétima proposta: apresentar projetos de lei, indicação e requerimento, visando ordenar o mercado informal da cidade, né, estimulando a criação de camelódromos, né? Nós temos um mercado informal extenso em Lauro de Freitas, né? Só que as pessoas vão para o mercado informal exatamente por não terem a oportunidade de estar inseridas no mercado formal, que é o emprego, né? Todo mundo busca o emprego, carteira assinada, tudo direitinho. Mas não tendo condição de acessar o emprego, as pessoas acabam se direcionando para o mercado informal. E aí, muitas vezes, esse mercado informal ele acontece de forma desordenada, né? Então, as pessoas, quando estão andando, né, por exemplo, no Largo do Caranguejo, em Tinga, as pessoas dividem o passeio com o camelô que está ali no passeio, ocupando ali uma área que seria para o pedestre. A mesma coisa acontece também, por exemplo, ali no Max, né? Então, é importante que se preserve, né, a geração de renda, né, dessas pessoas, né? Mas também é importante preservar o direito do transeunte, né, da pessoa que transita. Uma forma de resolver isso é a criação de camelódromos, que são espaços reservados especificamente para o mercado informal. E é importante que a gente possa estar estimulando, né, a criação de camelódromos, né, e incentivando esses trabalhadores a fazer uso desses espaços. E incentivando também as pessoas que compram a
buscar esses espaços para poder comprar, né, os seus produtos, né? Que muitas vezes é muito mais em conta, né? Melhor, quase sempre mais em conta do que uma loja e tal, ok? Então, seria mais ou menos nesse sentido aí essa proposta. Continuando. E lembrando a vocês, quem quiser falar, interromper, quem quiser escrever aqui no chat, pode ficar à vontade, que eu vou estar sempre deixando aí o espaço para poder vocês se manifestarem. Como também no final, né? Ô, Bom, Júnior, oi, pode falar. esse... A sétima, Aí, voltei. Rodrigo, Tudo bom? Essa sua proposta de número 7, Júnior, tá me ouvindo? eu estou ouvindo. Essa proposta aí acho que é a proposta Do, número 7, né? Apresentar projeto de lei, indicação de requerimento de ordenar o mercado informal da cidade. É Sim. baseado como se fosse ali o Feiraguai, de Feira de Santana, É baseado como se fosse o quê? naquele modelo do Feiraguai em Feira de Santana. Eu confesso que eu conheço muito pouco ali daquela experiência, mas a ideia é o quê? É você ter um espaço específico para essa atividade, para que os passeios, a via pública, não seja disputada entre o transeunte e o trabalhador do mercado informal, que merece respeito. Eu sou contra essa coisa de você, do rapa, a cultura do rapa, tirar as pessoas de lá. Isso não pode acontecer. Mas você também tem que dar alternativas para que essa pessoa possa ter o seu trabalho, mas que também o transeunte possa transitar. Então, daí o porquê de ter espaços específicos. Eu não sei se lá no Feiraguai é nesse sentido, mas a ideia é essa, entendeu? Por exemplo, no Largo do Caranguejo, em Itinga, existe lá um espaço que a prefeitura alugou especificamente para abrigar essa mão de obra, essa galera, entendeu? Que é uma coisa assim que as pessoas, no caso, a pessoa que compra, também, assim, porque tem que fazer isso, mas também tem que estimular as pessoas que compram a ir nesses locais para poder comprar e estimular o próprio trabalhador informal a ele aceitar essa alternativa, entendeu? Porque também tem isso. O trabalhador informal, às vezes, não quer aceitar se dirigir até o camelódromo, ele quer continuar naquela via. Então, nós temos que ter também um trabalho de conscientização, tanto do camelô, digamos assim, como também das pessoas, para poder incentivar as pessoas a irem comprar. Porque se você bota o cara no camelódromo e também você não tem ninguém que compre, é ruim. Então você tem que fazer, a mão de via dupla, né? Tem que conscientizar o camelô, o trabalhador informal, para ele estar nesse local, mas também você tem que fazer um trabalho de convencimento da população a ir para esses locais comprar, né, a mercadoria, né? Então É nesse sentido a proposta. Eu não sei se lá no Feiraguai é isso aí. Mas aí seria um local específico, né? Com sanitário, essas coisas, né? Mais ou menos nesse... Aí teria a estrutura, né, de banheiro, né? Aí teria uma logística específica, né? Eu acho que é a mesma coisa. Porque, inclusive, da forma como está, as pessoas querem ir ao banheiro, não tem banheiro, porque está na rua, né? Entendeu o que eu tô falando? Então, você tem que dotar esses espaços também das condições necessárias para poder as pessoas trabalharem de forma digna, honesta, né? Enfim, entendeu? Inclusive, ver uma forma das pessoas também contribuírem com o fisco, entendeu? Claro que não seria nos mesmos moldes que o dono lá do mercado, entendeu? Mas teria que também ver formas dessas pessoas também contribuírem, né? Para poder ser uma coisa realmente organizada, né? Eu acho que tem que ter organização, mas tem que ter também a conscientização, né? Um trabalho todo de... Enfim, é mais ou menos esse sentido. Tá bem claro isso? Sim. Professor, eu acho Quem tá que falando? assim também, Maurício aqui, Bolívia? Bando Barro, isso. Diga, Maurício. Então, eu acho que é assim também, a questão da Feiraguai, né, em Feira de Santana, é uma questão muito peculiar, até porque lá já existia uma feira, um camelódromo, né, só que era tipo assim, se eu não me engano, né, era tipo umas barraquinhas, né, de rua e tal.
E aí depois foi construído uns boxes, né? Foi construído Sim. naquele espaço que já existia o camelódromo. No caso aqui já seria diferente, né? Porque teria que relocar o camelô, né, para um lugar apropriado para o camelódromo, né? Então, acredito que em Feira de Santana foi mais fácil, né? Foi mais uma situação assim mais fácil até para a prefeitura, para o camelódromo, o camelô aceitar essa reposição, sendo que foi no mesmo lugar que eles já exerciam a função deles, né? Se eu não me engano, Entendi, claro. foi algo mais ou Claro. menos assim. Aí é o que eu falei, é um desafio. Que agora nós temos que ter alternativas, porque da forma que está é que eu acho que é ruim, entendeu? Para a cidade, né? Porque você tem uma situação onde as pessoas ficam disputando o passeio público com o trabalhador informal. Isso é ruim para a cidade. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente não pode tirar as pessoas, porque as pessoas vivem disso aí, né? Então, você tem que ter um meio termo. A ideia de ordenar o espaço de forma a criar, né, esses camelódromos, digamos assim, seria nesse sentido. Agora, você tem que fazer todo um trabalho também de divulgar, né, esses espaços, dizer que nesses espaços são espaços organizados, a pessoa pode ir com segurança para comprar a sua mercadoria, né, que muitas vezes é muito mais em conta do que... Entendeu? Então, eu acho que tem como você fazer o meio termo para que todos possam sair felizes, né, do processo, né? Ok? Continuando? Ok, vamos lá. Oitava proposta. Apresentar projeto de lei, indicações e requerimentos visando estimular a parceria do setor turístico da cidade, né, com a cadeia produtiva da cultura, né? Importante não só a prefeitura, como também o setor hoteleiro da cidade, por exemplo, apresentar as manifestações culturais da cidade como um produto capaz de atrair a vinda de turistas, né? Então, é, produzir cultura atrai o turista. O turista não vai se deslocar do seu local, da sua cidade, para outra cidade, para ver exatamente a mesma coisa que ele vê na sua. Ele vai buscar sempre aquilo que tem a ver com a cultura daquele local onde ele vai visitar. Então, a cultura é um produto que atrai turistas. É importante que essa consciência da valorização da cultura não seja somente do poder público. É importante que o setor relacionado ao turismo tenha também essa mesma consciência e esse setor precisa também estar, de alguma forma, investindo, né? Incentivando, valorizando a cultura local como forma de atração de turistas, né? E, consequentemente, como se diz, como se diz, e dinheiro entrando na cidade, entendeu? Porque toda vez que vem um turista, ele deixa o dinheiro na cidade, né? Quando ele vai para o mercado, quando ele vai para... Enfim, entendeu? Então, é nesse sentido essa proposta. Tá bem claro? Aqui nós temos, por exemplo, pessoas que fazem um trabalho de agricultura familiar, né? No Quingoma, tem as beijuzeiras de areia branca, né? Então, assim, tem um trabalho do samba de roda, né? No Quingoma, né? Tem a reserva Tafner, né? Lá no Quingoma, né? Enfim, que fazem tem o Rio Joanes, que nós temos que cuidar do Rio Joanes, que tem uma relação muito forte com essa cultura ancestral africana. Então, essas coisas que têm a ver com a nossa ancestralidade e com a nossa cultura precisam ser vistas também como um forte atrativo, né, de turistas, né? E essa consciência é importante que a gente possa estar fazendo com que o setor turístico tenha também, não só o poder público, entendeu? Então, nesse sentido, essa proposta aí. Tá bem claro isso aí que estou falando? Da proposta 8? Quem não quiser falar, pode escrever também aqui no site, ou aqui no chat. Não tiver claro, posso estar tentando explicar melhor. É.
Ok. Eu estou vendo aqui agora no chat aqui, Cris aqui falou da proposta anterior do camelódromo, né? É como o Júnior falou, tem que ter um trabalho de conscientização para a população e para os comerciantes, né? E aí, em relação a essa proposta aqui, a Banda do Barro falou que está ok, está claro, né? E, enfim, continuando então, né? Então, vamos lá, para a nona proposta. Apresentar projetos de lei, indicações e requerimentos no sentido de melhoria do transporte público da cidade como um importante vetor de manutenção do emprego local e melhoria da qualidade de vida do trabalhador, né, de Lauro de Freitas. A ideia é oferecer transporte rotativo para todos os bairros, né? Segundo informações da Associação Comercial de Lauro de Freitas, cerca de 70% da mão de obra que atua na cidade vem de outros municípios da região metropolitana. E a questão do transporte é exatamente um dos vilões para isso, né? Então, transporte público, né? O transporte público que é oferecido em Lauro de Freitas, ele é extremamente problemático, né? Que esse transporte público aqui é o transporte complementar, é o transporte que é oferecido pelas vans, né? E antigamente eram as Topics, agora são micro-ônibus, né? Vans não, micro-ônibus. E são micro-ônibus, muitas vezes enferrujados, né? Velhos. O pessoal que trabalha no setor, né? Os motoristas e cobradores, muitas vezes não tem a menor qualificação, a menor capacitação para lidar com o usuário do serviço de transporte público. Então, muitas vezes, uma viagem que seria de 15, 20 minutos se transforma numa viagem de 1 hora, né? Por exemplo, a minha filha mais velha, teve um ano que ela acabou, ela foi prestar o exame vestibular, ela pegou uma Topic da Itinga para poder ir lá no Colégio Fênix, uma viagem que seria de 20 minutos, acabou se transformando em quase que 1 hora, e ela chegou lá e perdeu o horário, né? Chegou lá, o portão já fechado, né? Quer dizer, um transtorno terrível. Então, como também ao contrário, às vezes, pela competição pelo passageiro, né? Para poder chegar mais rápido no ponto, para pegar passageiro, aí, quando dá muito devagar, é muito rápido, né? E causando toda uma série de transtorno, né? Então, a questão do transporte público é um importante vetor para a manutenção do emprego, né? Você não consegue se manter no emprego se você chega todos os dias chega atrasado. Não consegue se manter no emprego, né? E assim, é importante se oferecer o transporte público para todas as localidades, né? Uma queixa muito forte do pessoal de Portão professor, é que o transporte público não chega lá no final da queira Deus, né? Então as pessoas têm que se deslocar até. Então, o transporte público é um tema importantíssimo quando se trata em manutenção do emprego, né? E na qualidade de vida do trabalhador. O trabalhador, ele sai do trabalho às 5 da tarde, ele deveria chegar em casa às 5h30, acaba chegando em casa às 6 horas ou mais, porque o transporte público ele é dessa forma, né? É muito ruim. Bolívia, diga. Você ia falar uma coisa? Não, exatamente, ia falar a respeito disso, né? Que não é só a questão de se manter no emprego, né? É a questão de ter uma qualidade de vida, né? Você ia falar isso aí mesmo, uma senhora que estava falando aí. Eu falei sobre isso também, a qualidade de vida, né? São as duas coisas. Manter-se no emprego, porque se você chega atrasado sempre, o patrão não vai deixar você no emprego. E, claro, obviamente, a qualidade de vida, né? As pessoas, você poder chegar em casa no horário certo, você poder assistir, né? Assistir sua novela ou jornal, você poder chegar em casa, enfim, isso aí é importante. Então, as duas coisas, né? Tá bem claro? Tá sim, tá sim. A Andresa acabou de entrar aqui,
Boa noite, Andresa. Tudo bom? Bom, essa é a 9ª proposta, né? Vamos para a 10ª, Roberta, 10ª proposta. 10ª proposta. Articular politicamente para que a prefeitura busque estimular a vinda de cooperativas de crédito ou instituições afins, visando estimular o pequeno empreendedorismo e a economia criativa, especialmente, né, em contextos de crise, né, que exigem soluções criativas, né? Então, eu estava falando agora há pouco tempo sobre o empreendedorismo negro. Aqui, no caso, a ideia é estimular exatamente o empreendedorismo. No contexto atual de falta do emprego por conta da pandemia, as pessoas precisam se virar, precisam criar soluções para a crise, para que possa se manter, para que possa pagar o aluguel, para que possa comer no dia a dia. Então, essas soluções, né, muitas vezes se transformam no empreendedorismo. Mas é importante que esse empreendedorismo seja incentivado financeiramente, né? Então, existem cooperativas de crédito que são criadas exatamente para poder estar incentivando o empreendedorismo, né? E as soluções criativas, né, diante da crise, né? E é importante que Lauro de Freitas também tenha essas instituições, né, que tenham esse objetivo de estar financiando a iniciativa, né, desses pequenos, né, para que esses pequenos possam não só se manter, como também, inclusive, gerar emprego, né? Porque acontece muito. Você começa pequeno e você, daqui a pouco, você próprio se torna um empregador, você que era um empregado, né? Então, é importante que a prefeitura, né, e o poder público local, né, pensando na geração do emprego local, possa estar criando condições para que essas pessoas que queiram empreender possam ter acesso ao crédito, né? Possam ter acesso ao crédito de forma barata, de forma desburocratizada, porque também, se você for começar a adotar medidas que os bancos adotam, né? Por exemplo, você só financiar aqueles empreendedores que estão com o nome limpo na praça. Se você for fazer isso, você não vai conseguir atingir o objetivo, porque grande parte das pessoas de baixa renda não estão com o nome limpo da praça, né? Então, não adianta, né? Então, essas cooperativas de crédito, elas visam exatamente isso, atingir esse pequeno que quer empreender, que quer poder crescer, né? E poder, inclusive, virar um empregador, né? Digamos assim. Ok? Terminamos aí, Roberta? Bom, e aí eu sempre termino com isso aqui, ó. Mais propostas, teremos imenso prazer em ouvir você e ter a sua demanda como demanda do nosso mandato. Essa é a ideia. Eu quero agora abrir aqui um pouco para que as pessoas possam estar também se manifestando, enfim, tecendo comentários, fazendo críticas, acrescentando propostas, enfim. Ou apenas dizendo o que é que mais chamou a atenção, né, em relação a essas propostas aqui que foram apresentadas. Então, a palavra está aberta aí para quem quiser fazer uso. Rodrigo, você queria falar, não foi? Você Diga falou aí, que ia falar Júnior. depois. E aí? Pô, eu gostei dessa proposta, principalmente a 2, né? Acho que é a 2 que dá oportunidade às pessoas do primeiro emprego, né? Os jovens, né? É, Porque eu vejo aqui em Lauro, assim, o Lauro de Freitas não tem essa iniciativa ainda, né? Como Salvador tem o CEA, né? Que eu participei até é, desse programa, assim, como da área ambiental. O pessoal do CIE visitava muito a empresa lá onde eu trabalhei no setor da educação ambiental, levando os jovens, né, desse isso. programa, né? Então, eu vejo assim, porque Lauro de Freitas, as pessoas saem muito daqui de Lauro para ir para Salvador, principalmente os jovens. Então, o jovem não precisa estar essa distância toda, né? Ele com esse programa seu aí,
ele vai ter até mais tempo para estudar. Porque o tempo que ele ia gastar no transporte público, né, para ir lá no CAA, participar desse programa, para procurar um emprego, ele aqui em Lauro, você reduziria toda essa trajetória desse jovem e ele sobrar tempo para ele estudar e fazer outras coisas, né? Claro. Então, eu achei muito bacana essa iniciativa, e principalmente com o Senai, né, que é uma instituição